Olá, começa agora o programa Saúde Livre, um programa que é a realização da TV Petrópolis em parceria com a Comunicação Livre, em que a gente tem como missão levar para você aí de casa informações sobre saúde, um olhar diferenciado. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com a Sônia Hadashi. A gente vai falar sobre o teste do pezinho. Isso mesmo, tão tradicional, mas que acaba de ser ampliado. E aí vai conseguir diagnosticar precocemente 50, isso mesmo, 50 tipos de doenças diferentes. E no segundo bloco, vou conversar com o Dr. Fabrício Romano. E ele vai falar sobre o xilitol, uma substância consideravelmente simples que pode reduzir a carga viral no Covid-19. Fica comigo que esses bate-papos vão ser deliciosos. É o seu melhor cartão de visitas. A doutora Amanda Claveri proporciona o que você precisa para a sua saúde bucal, seguindo todos os protocolos de segurança. Atendimento em todas as especialidades, para todas as faixas etárias, com alta qualidade e segurança comprovada. O sorriso que você deseja está em nossas mãos. Doutora Amanda Claveri, odontologia especializada. Sabe por que faz diferença estudar na educação à distância da Unicesumar? Porque aqui você aprende sem abrir mão dos seus compromissos, como a Ana. Eu estudo nas horas livres e passo mais tempo com a minha filha. Porque você escolhe a graduação dos seus sonhos, tipo a Dani. Hoje eu faço o curso que eu sempre quis e estudo de qualquer lugar. E tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Diz aí, Rodrigo. É, isso aí. Agora eu consigo investir no meu crescimento. Viu só? Estudar na melhor educação à distância do Brasil faz toda a diferença. Matricule-se. Friozinho já chegou, né? E a coleção de inverno aqui da Sherlockinho está de arrasar. Vamos conferir? Gente, viu como as crianças ficaram lindas? E tem muito mais aqui na loja esperando por vocês, né, Thelma? Gente, a coleção está maravilhosa, mas é tanta coisa linda que tem que vir para ver. Passa o endereço pro pessoal. Rua Aureliano Coutinho, 67, Loja 2, Serra Shopping. E se você preferir, pode chamar no WhatsApp. Fala o telefone pra gente. 98831-1071. Porque aqui na Sherlockinho o seu dinheiro rende mais. Muito mais! Estou de volta no programa Saúde Livre e agora eu tenho o prazer de conversar com a Sônia Hadashi. Ela que é farmacêutica bioquímica e é supervisora do laboratório do Instituto Jô Clemente. A gente vai falar sobre um assunto extremamente importante,
que já se fala há muito tempo no país. A gente vai falar de teste do pezinho, mas com um adendo. A gente vai falar da ampliação do teste do pezinho. Seja muito bem-vinda, Sônia, prazer conversar com você. Obrigada, Carla. Para mim também é um prazer estar aqui. Maravilha. Vamos começar pelo básico, para quem está assistindo o programa e não tem o entendimento real do que é o teste do pezinho. Só está acostumado com ouvir que nasceu a criança, tem que fazer o teste. E aí eu queria que você explicasse para a gente, afinal de contas, o que é o teste do pezinho. Bom, o teste do pezinho é um exame de prevenção, né? Ele deve ser coletado logo após as 48 horas e 1 minuto, né, que a gente diz, ele preferencialmente na maternidade, mas ele também pode ser coletado nas unidades básicas de saúde, né? E esse teste é retirado do calcanhar do bebê umas gotinhas de sangue que é transferida para um papel filtro, onde esse material vai ser analisado. Esse material normalmente é encaminhado para o laboratório e é como se fosse fazer um exame de análises clínicas. É a mesma coisa, vai sangue normal, que a gente está... É um sanguinho normal. Exato, só o tipo de material que muda. Então, é feito o exame no teste básico, né, do SUS, que é oferecido na maioria dos estados. São 6 exames e vai fazer o diagnóstico preventivo dessas 6 doenças. Então, quando você é um serviço de referência, você tem que ter todo um esquema de ter um setor de busca ativa, que para quando você apresentar um resultado alterado, essa equipe ela vai fazer o contato com a família para informar que esse teste do pezinho está alterado e precisa fazer novamente para confirmar o resultado desse exame. Então, com isso, você consegue entender que você faz o teste de toda a população, né, de toda a cidade, do estado e tal, você faz o teste de todas essas crianças, mas você está selecionando alguns com resultado um pouco mais alterado, que pode ou não ter a doença, por isso que a gente chama de triagem neonatal, por isso que a gente chama de triagem ou teste do pezinho. Aí, esses que dão resultados alterados, eles precisam ser confirmados, e só assim que eles são encaminhados para um centro de referência especializado em tratar aquela doença específica que confirmou a alteração, né? E é importante que essa criança ela tenha um encaminhamento direto, sem fila de espera, porque são doenças que a gente está falando sobre prevenção. Então, são doenças que exigem que o diagnóstico seja feito precocemente, antes das manifestações dos sintomas, né? Ou das sequelas da doença. Então, é um teste extremamente importante, que deve ser feito, né, e deve ser trabalhado nesse sentido, né, de que é importante a prevenção. Então, eu também gosto muito de informar que a mãe também, né, a família, né, tem todo um papel aí por trás de tudo isso, que é ir atrás do exame, né? Então, fez o teste do pezinho, sabe que vai detectar doenças importantes. Então, não espere, né? Vá atrás também para entender se o resultado está normal, se está alterado, pega aquele laudo, leva para o médico, né? Leva para o pediatra que ela vai passar, né? Para que ele possa conduzi-la melhor se ela tiver dúvidas. Maravilha. Vou voltar um pouquinho na sua fala e fazer algumas perguntas de ordem muito prática. Primeira coisa, há quanto tempo o teste do pezinho é estabelecido no Brasil como uma obrigatoriedade para as crianças que nascem? Como uma obrigatoriedade, é desde 2001, onde ficou a portaria 822 do Ministério da Saúde. Mas a PAI de São Paulo, em 1976, ela foi pioneira, né? E hoje, o Instituto G. Clemente, que somos nós, né? É a ESA-PAI de São Paulo, né? Então, a gente busca, né, esse teste, né, para fazer esse diagnóstico. Sim. Então, é bem importante, né, esse teste. Então, a gente está falando desde a década de 1970, todo mundo já tem que ter ouvido falar, e tem que realizar, maravilha, uma obrigatoriedade há 20 anos. E aí vem uma pergunta de ordem prática. Por que o sangue é do pezinho? É só porque é pezinho? Ou porque tem algum motivo específico? Olha, no pezinho é uma forma mais
prática de fazer a coleta, é um material que tem uma logística mais fácil de encaminhamento para os laboratórios, porque quando você coleta do calcanhar do bebê, é uma região menos dolorosa, com bastante sangue, né, com bastante irrigação de sangue, e que vai, né, dar um material suficiente para a gente. E aí, esse papelzinho é um cartão, né, um papel normal, um cartãozinho específico, onde ele tem um filtro e os dados cadastrais da criança. E para encaminhar isso para um laboratório, ele é muito mais fácil, né? Então, isso foi descoberto, né, fora do Brasil, e o Dr. Schmidt trouxe isso para o Brasil e foi implantado em 76, como eu falei para você. Maravilha. E aí vem uma questão básica. Você falou no início que são 6 doenças inicialmente diagnosticadas com esse único papelzinho, com essa única furada e com essas gotinhas de sangue, que você já me disse que não dói tanto assim. A criança vai chorar porque furou, mas vai parar de chorar e vida que segue. E eu queria que você me dissesse que doenças são essas básicas, que doenças são essas 6? Tá. Essas doenças, são doenças que vão fazer diagnóstico tanto da deficiência intelectual, né, para evitar que tenha deficiência intelectual, como também melhorar as qualidades de vida dessa criança. Então, nós temos fenilcetonúria, que foi a primeira a entrar, né, no teste do pezinho, que foi a pioneira. Depois entrou o hipotireoidismo congênito. Em seguida entraram as hemoglobinopatias e demais doenças falciformes, fibrose cística, deficiência da biotinidase e hiperplasia adrenal congênita. Então, são doenças que fazem com que tenha... esse programa tem que ser muito organizado, porque esse diagnóstico tem que ser precoce. Então, tem que ter uma interlocução, uma articulação bem fechada, né, bem estruturada entre os serviços de referência e as coordenadorias municipais ou estaduais de cada estado, para que o programa possa ter sucesso, né, e atingir os objetivos da prevenção. Nós já gravamos aqui no programa Saúde Livre uma entrevista específica com uma endocrinopediatra que falou especificamente das doenças relacionadas à tireoide que são diagnosticadas no teste do pezinho. E aí, por conta disso, o nosso telespectador do Saúde Livre sabe que, assim, é um problemão a questão da tireoide, que dá para poder diagnosticar com essas gotinhas. Então, a gente não pode perder essa questão. Mas há muito tempo no Brasil a gente vem falando que no sistema privado, ou seja, quem paga, consegue fazer um teste do pezinho muito maior, que consegue diagnosticar o maior número de doenças. E o que a gente está falando agora é que foi aprovado pelo governo que o teste do pezinho vai ser ampliado para todo mundo, ou seja, para quem também faz esse exame por meio do SUS. É isso, Sônia? Isso, Carla, é isso mesmo. Só que, assim, aqui no município de São Paulo, esse programa ele já foi ampliado, né? Então, a gente já está fazendo para mais de 50 doenças, né? E todo esse trabalho com a Secretaria Municipal de Saúde foi feita de forma estreitada, né? Então, foi assim, bem articulada. Então, a gente fez várias reuniões, conversamos muito, porque o serviço de referência, ele vai fazer o teste, ele vai fazer a busca ativa, que é a captação da criança, e ele vai encaminhar para o centro de referência que vai cuidar dessa criança. Mas a Secretaria Municipal de Saúde e Estadual de Saúde também tem a sua responsabilidade, que é a sua corresponsabilidade em ajudar a localizar essas crianças quando não é possível de ser encontradas, e também de articular toda a rede de tratamento, garantir que essa criança vai para o centro sem fila de espera, que tenha fórmulas, medicações, né? Então, toda a linha que a gente chama de toda a linha de cuidado tem que estar pronta, né? Então, por isso que essa lei, ela fala para fazer de forma gradativa, então vai entrando aos poucos, né? Dividiram aí em 3 fases, vão entrando aos poucos, para que os estados possam se organizar, né? Então, é muito importante isso, porque nessa ampliação,
existem metodologias, como a espectrometria de massas em tandem, que ela exige muito profissionais extremamente qualificados para fazer esse teste funcionar, né? Então, é uma metodologia que o laboratório tem que validar, né? O método, estabelecer o seu valor de referência, ter amostras positivas para saber que está funcionando e poder fazer esse teste, estar dentro do painel ampliado, que a gente chama, né, para 50 doenças. Então, isso vai exigir muita capacitação da rede, né, dos profissionais externos, porque imagina você que o pessoal está acostumado com as 6 doenças do pezinho, e ampliar para 50 são muitas doenças, né? Então, por exemplo, quando a gente ampliou aqui no município de São Paulo, o que aconteceu? A gente fez várias capacitações. A gente fez capacitação para cada doença, então a gente procurou, convidamos especialistas ou consultores nossos, especialistas naquelas doenças que vão ser ampliadas, né? Tanto para as doenças, como para o pessoal que coleta o teste do pezinho, que faz para a equipe de enfermagem, para a equipe de saúde. Então, aqui nós capacitamos no município de São Paulo mais de 1.500 profissionais da saúde, envolvendo também médicos de UBS, pediatras, neonatologistas de UTI, né, para entender sobre as doenças, como faz a coleta, como realiza o teste, como realiza esse fluxo, como que esse fluxo de encaminhamento funciona, né? Colocamos a nossa enfermeira capacitadora nas UBSs para ver se o programa estava funcionando direitinho, se todo mundo estava fazendo de forma correta, se todo mundo tinha entendido, né? Então, assim, uma capacitação assim, personalizada, né, ao ponto da enfermeira ir no local e entender se houve essas dúvidas, né, e esclarecimentos. Então, acho que assim, é um trabalho extenso, grandioso, mas que tem que estar ali firme, em se empenhando nessa questão das capacitações dos profissionais envolvidos nessas doenças, né, que vai ter no teste ampliado. O que a gente vai ter, então, na verdade, nesse primeiro momento uma lei da ampliação, que 2, vai diagnosticar 50 doenças em vez de só 6, que a gente vai precisar de capacitação para os profissionais que vão estar envolvidos nessas múltiplas demandas, desde a pessoa que faz a coleta lá no teste do pezinho, das gotinhas de sangue para saber se está tudo certo, até os laboratórios que vão estar executando esse exame para poder saber dos seus resultados e, além disso, uma ampliação das equipes técnicas que vão receber esses resultados com os novos diagnósticos já estabelecidos, com aquele primeiro exame dizendo assim, nossa, essas 6 doenças a criança não tem, mas tem uma nova agora dentro das 50. E quando a gente pensa nisso, a gente está falando de geração de emprego, a gente está falando de capacitação técnica para profissionais que já estão no mercado, e a gente está falando de melhor qualidade de vida para as nossas crianças a curto, médio e longo prazo, já que elas vão estar sendo diagnosticadas precocemente para uma infinidade de doenças, ou seja, de 6 para 50, a gente está multiplicando aí, um montão de vezes. Jornalista não é boa de matemática, mas é quase 10 vezes a ampliação de doenças que a gente está sabendo no começo. E saber de uma doença no começo, antes dela mostrar a sintomatologia, ou seja, a dor de cabeça, o emagrecimento, a dificuldade, qualquer coisa que seja já um sintoma, é muito melhor para poder tratar, não é isso? Exatamente isso, cara, é super importante, né? Então, para a ampliação desse programa, é importante que todos realmente estejam envolvidos e que a família também, né, compreenda a importância do teste do pezinho e vá atrás, né? Busque o laudo, vai atrás para que, se perceber que tem alguma coisa de diferente nesse resultado, né, discuta com o médico e depois acione o seu serviço de referência do Estado, né? Porque isso faz toda a diferença, né? Isso faz com que esse diagnóstico seja precoce e muda a vida, né, daquela criança e de toda a família envolvida. Certo. Quando a gente fala em diagnóstico precoce, não é apenas para saber que aquela coisa existe,
Mas para iniciar um protocolo de tratamento, para ter melhores chances de cura, ou então de manutenção de tratamento em prol da saúde, não é isso? É isso mesmo. Legal. Perfeito. E aí, nesse contexto, eu queria entender, assim, nesse momento, o papel do Instituto Jô Clemente em São Paulo. Afinal de contas, vocês estavam lá desde 1976. Foi muita luta para conseguir fazer a ampliação do teste do pezinho no Brasil? Ah, sim, a gente vem batalhando, né, com isso já faz, assim, uns 5 anos, né, até mais, porque a gente implantou essa metodologia que consegue ampliar para 50 doenças em 2008. E desde então, a gente vem trabalhando fortemente para mostrar a importância, mostrar alguns artigos internacionais que evidenciam como vale a pena implantar o teste quando você demonstra custo-efetividade, né? Então, a gente vem mostrando os nossos resultados no privado, né? Que quantos casos positivos nós diagnosticamos de 2008 até agora, né? Então, como a gente já vem trabalhando com isso, a gente consegue ter alguns dados, algumas evidências para poder mostrar que faz a diferença, né? Então, eu acho que é fundamental. Você está corretíssima. Você falou uma coisa que eu gosto muito de salientar, por mais que a gente esteja aqui falando de saúde, mas que às vezes as pessoas não entendem. Mas quando a gente fala do bolso, as pessoas tendem a entender. Quando a gente faz um exame lá com a criança a partir de 48 horas e 1 minuto, e a gente consegue diagnosticar uma doença ali, no comecinho, a gente está falando que o custo operacional, seja na rede privada ou seja na rede pública, para o tratamento dessa doença vai ser muito menor. Porque a criança não vai chegar ao ponto de ter os sintomas, não vai ficar caçando 1000 e outras doenças para a gente não entender, para então conseguir fechar um diagnóstico, para então iniciar um tratamento e que provavelmente essa criança já pode ter adquirido algumas sequelas por conta da falta de diagnóstico. Significa que quando a gente tiver o Brasil inteiro implementado, o teste do pezinho ampliado, no final das contas vai custar mais barato para a nação, mesmo o teste do pezinho sendo ampliado, e essa criança vai ter muito menos sequelas lá na frente na vida. E aí, se a gente for pensar financeiramente, o que é muito feio, mas às vezes faz as pessoas entenderem, esse indivíduo que está nascendo agora, ele vai ser mais produtivo profissionalmente, ele vai ter mais funcionalidade na sua própria vida, ele vai ter menos demanda de deficiência. É disso que a gente está falando, de um jeito feiosão, mas muito prático, para as pessoas entenderem. Nossa, o teste vai custar muito mais caro. Não, ele vai custar muito mais barato por conta dos resultados de médio prazo. É isso mesmo, Carla. E assim, a qualidade de vida é imensurável, né? É uma coisa difícil, né, de medir, né? Então, você está corretíssima, é isso mesmo. Porque às vezes as pessoas elas se perdem nas questões teóricas, né? Elas ficam assim, o teste vai diagnosticar a doença e vai começar o tratamento logo, mas não entende que o teste vai custar um pouco mais caro no momento, mas o tratamento vai começar mais rápido, não vai ter que fazer um montão de exames depois que começam os sintomas. Até o médico descobrir que aquela dor de barriga não é uma dor de barriga normal, mas é uma dor de barriga que poderia ter sido diagnosticada no teste do pezinho, você já fez 10 exames que vão custar mais caro do que o pezinho. E a gente fica dificultando processos. E aí eu queria, para finalizar o nosso bate-papo, que eu gosto muito de responsabilizar quem é responsável pela demanda. Então, se eu tenho um filho que acabou de nascer, que precisa fazer o teste do pezinho, ele deve fazer a partir de 48 horas e 1 minuto, não é isso? Qual é o prazo para o resultado desse exame sair em via de regra? Então, isso vai depender de cada laboratório, né? O nosso prazo aqui é, em média, de 7 dias úteis, né? Okay. Mas isso sai muito mais rápido, triar, né? O que demora mais às vezes, os casos que dão alterado, porque a gente repete no mesmo exame para confirmar que realmente teve alteração. Vamos arredondar essa monstruosidade de 7 dias para 2 semanas. E aí, em 2 semanas, é responsabilidade do pai ir lá atrás para saber o que aconteceu do pezinho. No teste do pezinho. É isso, não é isso? É isso aí. Maravilha. É só anotar na agenda. Igual a gente anota que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo,
tem que fazer um monte de coisa. Fez o teste do pezinho, no máximo daqui a 2 semanas eu tenho que ter certeza de como é que foi o resultado do meu filho. É isso, doutora? Muito bom, exatamente isso, Carla. Maravilha. É muito importante isso que você está Sônia, colocando. queria que você deixasse o Instagram do Instituto Jô Clemente, que foi pioneiro nesse trabalho ainda antes de virar esse novo nome, né? Para que as pessoas possam obter mais informações, mulheres que estão grávidas, mulheres que acabaram de ter os seus filhos, ou todos os cidadãos que querem entender um pouco mais sobre a importância desse exame e da ampliação dele no país. Instituto Jô Clemente. Maravilha. Muito agradecida pelo bate-papo, por ter dividido seu conhecimento conosco, para o nosso telespectador entender um pouco mais do teste do pezinho, que é tão tradicional, mas que agora vai conseguir diagnosticar um montão de doenças precocemente. Obrigada, Sônia. Foi um grande prazer conversar com você. Igualmente, Carla. Obrigada, viu? Um abraço. Um abraço. Você fica comigo, que eu volto logo após o intervalo. O Lar Nossa Senhora das Graças é uma entidade que acolhe há 63 anos crianças e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social. Atualmente, o lar possui estrutura composta pela casa principal e anexos, além de uma equipe formada por 42 profissionais. Precisamos da sua ajuda para os gastos mensais com equipe, alimentos e itens de higiene dos nossos pequenos. Qualquer valor já é de grande ajuda. Lar Nossa Senhora das Graças, o amor que transforma vidas. Não tenha mais pesadelos com as roupas sujas. A Casa de Lavar é uma lavanderia com jeito de casa. Buscamos, lavamos, secamos, higienizamos, passamos, fazemos pequenos reparos, dobramos e entregamos sua roupa com cheirinho de limpeza. Pacotes para solteiros, famílias e empresas. Invista na sua qualidade de vida. Venha para a Casa de Lavar. O Revigora Espaço Funcional de Saúde é uma clínica de atendimento multidisciplinar com profissionais conceituados em nutrição, psicologia, estética e terapias alternativas. Localizado no coração do Centro Histórico de Petrópolis, funciona de segunda a sábado em horário comercial e visa proporcionar aos pacientes tratamentos individualizados e complementares que ampliam a qualidade de vida do indivíduo. Revigore, pronto para cuidar da sua saúde. Pet Love, tudo o que você precisa para cuidar do seu bichinho de estimação. Banho dermatológico, tosa higiênica, corte de unha, limpeza de ouvido, hidratação de pelos, escovação e muito mais. Serviço de Taxi Dog. Buscamos e levamos seu animal com conforto e responsabilidade. Equipe treinada e profissional. Venha conhecer nossas instalações pessoalmente. Pet Love, o cuidado do seu pet está aqui. Estou de volta no programa Saúde Livre e agora tenho o prazer de conversar com o Dr. Fabrício Romano, ele que é otorrinolaringologista. E a gente vai falar um pouquinho sobre um estudo que fala sobre um remédio que pode reduzir a carga viral. Vamos começar entendendo passo a passo disso, afinal de contas? A gente vai falar de medicamento, mas a gente não vai dizer para você tomar sem a devida prescrição médica. Seja muito bem-vindo, doutor Fabrício. Prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. É um prazer estar conversando com você e com seus telespectadores. Vamos começar pelo básico. A gente está num ano e tanto falando de Covid-19. Agora a gente só fica falando de curva, números e vacinas. Mas vamos falar rapidamente, assim, afinal de contas, o que é um vírus e como é que ele se transmite?
Legal, Carla. Essa é uma pergunta bem interessante, né? E existe até uma certa controvérsia dentro da ciência de como que a gente classifica os vírus, porque eles não são considerados organismos vivos. Diferente de uma bactéria, de um fungo, o vírus não é considerado um organismo vivo. Ele é um agente infeccioso, né? Mas ele não sobrevive fora de uma célula, né? Então, o vírus ele precisa estar dentro de uma célula de algum outro organismo vivo para se reproduzir e sobreviver. Quando ele está fora de uma célula, ele é inerte. Então, na verdade, o vírus nada mais é do que um pedaço de material genético, que pode ser tanto DNA quanto RNA, envolto por uma capa proteica e lipídica, né? E aí você tem vários tipos de vírus, de acordo com essa conformação que ele tem. Mas é isso, ele não é nem um ser vivo, né? O problema é que quando ele entra dentro de uma célula, ele tem uma capacidade de se reproduzir muito rápido, e ele começa a produzir cópias de si mesmo muito rapidamente, e com isso ele acaba esgotando os recursos da célula e acaba matando aquela célula onde ele está alojado, e é por isso que eles acabam causando doenças, né? E a sua segunda pergunta, você perguntou como que eles são transmitidos, depende do vírus, né? Depende do vírus. A gente tem vários tipos de transmissão. Por exemplo, a gente tem os mais comuns que a gente conhece são os vírus de transmissão respiratória, né? Que são emitidos na nossa respiração, pequenas partículas quando a gente tosse, quando a gente espirra, quando a gente fala, e aí a hora que eles entram em contato com a mucosa de uma outra pessoa, né? Seja a mucosa do nariz, mucosa da boca ou dos olhos, ele penetra nessa mucosa e começa a infectar as células. Mas a gente tem vírus, por exemplo, que são transmitidos pelo sangue, né? Por exemplo, o vírus da hepatite, o HIV, exatamente, transmitido pelo sangue. Também pode ser transmitido por via sexual, por contato sexual, pelas mucosas também, principalmente quando você tem, às vezes, uma microlaceração em ponto de sangue também. Então, a gente tem diversos tipos de vírus. Você tem vírus que são transmitidos por gastrointestinal ou por via oral, por exemplo, nos alimentos, né? Os vírus de diarreia, por exemplo, é muito comum ser por causa de um alimento contaminado. Legal. Então, depende. Na verdade, de todo jeito, eles conseguem chegar na gente. Legal. E aí uma questão que sempre eu fico matutando na minha cabeça é o seguinte: a gente tem incontáveis vírus que são transmitidos de forma prática, rápida, mas afinal de contas, por que o Covid-19 virou uma pandemia? Essa é uma pergunta muito interessante também. A gente tem vírus, a humanidade convive com vírus que causam diversos tipos de doença há milênios, né? Por que de vez em quando a gente tem essas pandemias, né? Porque os vírus, eles têm uma capacidade de mutação, eles vão mudando muito rapidamente. Como eles se multiplicam muito rápido, de vez em quando aquele material genético tem alguma mutação, e às vezes essa mutação amplia a capacidade dele de infectar. Então ele fica mais contagioso, por exemplo. Certo. Especificamente com o coronavírus, o que aconteceu? Ele era um vírus novo. Então, é um vírus muito diferente de todos os outros vírus que já deram doenças nos humanos. Então, você não tinha um número suficiente de pessoas que já tinha resistência àquele vírus. Então, você junta um vírus que é muito transmissível e que quase ninguém tem resistência contra ele. Então, ele pega todo mundo, né? E vai diferente, por exemplo, os vírus do dia a dia, por exemplo, o vírus do resfriado, da gripe, um ano eu pego, no outro ano você pega, então, quando vem o outro do outro ano, eu já tenho resistência. Então, a quantidade de pessoas susceptíveis àquela infecção é menor, porque muita gente já tem resistência. Legal. Na Covid, não. Um vírus novo, transmissível, e que quase ninguém tinha resistência. Maravilha. E aí, vai pegando em muita gente, passando para mais gente ainda, pegando, vai meio que misturando com as pessoas e criando as novas cepas. É isso, né? Não é bem que ele vai misturando com as pessoas, é que como ele está se multiplicando muito, porque quanto mais ele passa de pessoa para pessoa, mais multiplicações aquele vírus vai ter. Centenas, milhares, milhões, bilhões de mutações que podem acontecer. Quanto mais mutações você tem, maior a chance de uma delas tornar aquele vírus pior do que ele já é. A maioria não vai causar nada, mas eventualmente vem uma mutação que torna ele mais grave, mais transmissível. E aí essa mutação se espalha pelos descendentes. Ótimo. A gente já entendeu, então, o que é um vírus, como é que, em via de regra,
eles são transmitidos de uma pessoa para outra. A gente conseguiu entender por que, afinal de contas, estava todo mundo vivendo, feliz da vida, ou não tão feliz assim, e aí entramos nesse estado louco de pandemia, que a gente não vê a hora de parar, né? Porque eu não vejo a hora de andar na rua sem máscara e abraçar todo mundo. Descobri que eu gostava mais de abraçar do que eu tinha ideia. Mas, nesse mesmo contexto, a gente entende que as nossas principais portas de entrada estão aqui, né? Por isso a máscara, por isso a importância de lavar toda hora a mão, porque, afinal de contas, a gente vai passando a mão em tudo e mais um pouco. Mas tem uma questão que toda hora se fala, que é assim, carga viral. Fulano tomou a vacina e a carga viral dele é alta. Ou fulano teve Covid e a carga viral é alta e aí a chance dele ter de novo é baixa. Para tudo. Vamos lá. O que é carga viral, doutor? Legal. Na verdade, tem dois conceitos misturados aí, Carla. Eu vou tentar explicar. Carga viral é a quantidade de vírus que você tem no seu corpo, por exemplo. Tá? Então, quanto mais o vírus está se multiplicando, maior carga viral você tem. Sinal que a sua doença está pior, porque você tem mais vírus. Carga viral nada mais é do que quantidade de vírus. Ok. Tá? Por que isso é importante? Porque quanto mais carga viral você tem, ou seja, quanto mais vírus eu tenho em mim, mais chance de eu passar esse vírus para alguém eu tenho. Então, se eu estou doente, mas eu tenho 10 vírus, eu vou infectar muito menos que se eu tiver 10 milhões. Então, por isso que a gente diz que quando pacientes com carga viral alta têm maior potencial de transmissão para outras pessoas do que pacientes com carga viral baixa. E esse também é um marcador de doença, porque quando o vírus entra em você, começa uma guerra entre o seu sistema imunológico e aqueles vírus, né? O seu sistema imunológico começa a matar o vírus. Se o vírus está ganhando a guerra, a carga viral está alta. Se o seu sistema imunológico está ganhando a guerra, a carga viral está baixa. Tá? Então... Acho que eu entendi. Começa uma guerra entre os vírus e o seu sistema imunológico, as suas células de defesa, os seus anticorpos. O vírus está tentando se multiplicar. Se o vírus está ganhando essa guerra, ele é mais forte do que o seu sistema imunológico, ele vai produzir mais vírus, então a sua carga viral é alta. Se o seu sistema imunológico está ganhando do vírus, ele mata mais vírus do que o vírus se multiplica, a carga viral baixa, porque tem menos vírus ali. Ok. Vou fazer uma pergunta prática. Significa que quando a gente está falando de carga viral, a gente pode falar também de sintomas? Quando a minha carga viral está muito alta, não necessariamente? Mas normalmente sim. Normalmente sim. Então, a princípio, quanto maior a carga viral, mais sintomático o paciente está. Mas isso não é 100% verdade. Tá? Isso não dá para a gente levar isso em conta. Às vezes, o paciente assintomático pode ter uma carga viral alta e está contaminando as outras pessoas. Por isso que a gente, né, fala que a pessoa que entrou em contato com o outro tem que ficar na quarentena também, mesmo que ela não apresente sintomas. Ótimo. Agora, a sensação que dá é assim, a sensação que dá para o lado de cá, a gente que não é médico, fica pensando assim, nossa, então se tem uma carga viral muito alta e ela está ganhando, quer dizer que essa pessoa deve estar muito doente. Muito doente no sentido de sintomatologia, mas não necessariamente. Significa na maioria dos casos, sim, mas não necessariamente. Significa que uma pessoa assintomática com uma carga viral alta, que pode estar transmitindo pra caramba, porque a carga viral está alta, mas não está nem sabendo. Por isso, os protocolos de segurança são importantes para todo mundo. É isso? Isso, é isso aí. Exatamente. A gente tem um caso clássico na medicina com febre tifoide, né, que é uma doença que hoje em dia a gente quase não vê, mas era muito grave. É um caso clássico na medicina, que era uma cozinheira em Nova York, né, que ela era assintomática, ela não tinha nada, mas ela tinha uma carga infecciosa muito alta. E ela infectou centenas de pessoas. Fazendo a comida em todo mundo. Fazendo a comida, exatamente. Mas você perguntou do negócio da vacina, né? O que é a história da vacina para quando que eu estou mais propenso a pegar ou não? Aí são os anticorpos, aí não é a carga viral. Okay. Então, quando você tem a doença, o seu corpo produz anticorpos contra aquele vírus.
significa que na próxima vez que aquele vírus entrar em contato com você, você já tem anticorpo pronto, então, teoricamente, você vai estar imune ou, pelo menos, combater melhor aquela doença. Sim. A vacina, ela tenta fazer você produzir anticorpos sem precisar ter tido a doença antes. Basicamente é isso, de uma forma bem resumida. Alguma relação entre a vacina e a carga viral? Não. Não. Vacina e carga viral, não. Esses são conceitos diferentes. Carga viral tem a ver com doença, no momento que você está doente. Ok. A vacina vai produzir anticorpos para você ficar imune, né? Ou pelo menos responder melhor quando o vírus chegar. Perfeito. É para a gente entender muito bem essas palavras, para conseguir entender, afinal de contas, que medicamento é esse novo que está dizendo que é bom, não é? Só que se a gente perder a palavrinha na área da saúde, uma palavrinha faz uma super diferença aqui. Então, a gente já entendeu todas as questões. E aí vem o seguinte, de que forma que os novos estudos dão conta de que o nariz é o grande problema? De uma maneira geral, nas infecções respiratórias, né, o nariz é a porta de entrada, porque o nariz é a porta de entrada do ar que a gente respira, né? E para que serve o nariz, né? Uma das principais funções do nariz é filtrar o ar que vai chegar no pulmão. Então, você imagina que o ar que a gente respira vem cheio de poluição, poeira, bactéria, vírus, seja lá o que for. O nariz filtra esse ar para o ar chegar limpo para o pulmão. Então, o nariz é feito para segurar tudo que chega nele. Então, quando você respira um ar cheio de coronavírus, o primeiro lugar que esse coronavírus vai bater é no nariz, e ele vai ficar preso ali no nariz. Então, se ele conseguir infectar as células do nariz, ele vai provocar a infecção. Se eu conseguir segurar ele lá e não deixar ele infectar as minhas células da mucosa nasal, eu tenho uma chance maior de escapar da infecção. Entendeu? Porque a porta de entrada do vírus respiratório quase sempre é o nariz, que é por onde a gente está respirando ar. Perfeito. E aí vem a minha pergunta, que é, afinal de contas, aonde a gente quer chegar. Existe um medicamento que se chama xilitol, não é isso? Me explica, qual é a relação desse medicamento com a redução da carga viral? O xilitol ele é muito interessante. O xilitol, na verdade, ele é um carboidrato, tá? Então, ele é uma molécula de açúcar, ele é um carboidrato, tanto que ele é usado como adoçante, né, para bolo, ele é usado para adoçante, para balas, para várias coisas, porque ele não engorda, né? Então, ele é um adoçante que não engorda, não provoca diabetes, ele tem uma série de benefícios nesse aspecto. Mas, há muito tempo já, se descobriu que ele tinha uma ação antibacteriana também. O xilitol consegue matar algumas bactérias. Por exemplo, ele mata a bactéria que provoca cárie dentária. Por isso que tem xilitol normalmente em chicletes e pasta de dente, tipo de coisa para prevenir cárie. Se descobriu também que ele mata bactérias que dão infecções respiratórias, né? Pneumonia, otite, sinusite. Então, hoje, a gente usa o xilitol já como prevenção e tratamento de algumas infecções respiratórias bacterianas. Mas outros estudos mostraram que, além de matar a bactéria, ele melhora o sistema imunológico também. Então, ele aumenta a nossa imunidade inata, que a gente chama, que é a primeira linha de defesa do corpo. Então, o xilitol ele tem essa capacidade de melhorar a nossa imunidade. Tá? Então, ele já é usado para prevenir infecções de uma forma geral, principalmente respiratórias. Com o surgimento da Covid, surgiu a pergunta, será que o xilitol poderia também ser útil na Covid? Né? E aí foi feito um estudo in vitro inicial, né? In vitro significa que não foi numa pessoa, um estudo em tubo de ensaio, que mostrou que sim. De plaquinha. Todo estudo adora as plaquinhas. Exatamente, é um estudo experimental, né? Antes de usar em uma pessoa, você sempre faz um estudo experimental. E que mostrou que existia um efeito antiviral do xilitol também contra o coronavírus. Né? E a partir desse estudo in vitro, foi feito um estudo em vivo também, e aí é uma associação do xilitol com uma outra medicação que também tem essa propriedade aí de imunoestimulante,
né? Mostrando que, aparentemente, quando você usa o xilitol, você diminui a chance de pegar a Covid. O que é super importante? Isso quer dizer que, então, eu posso sair sem máscara e encontrar todo mundo? Não. Eu diminuo a minha chance, né? Então, assim, é mais uma coisinha que, de repente, você pode usar de forma preventiva para tentar diminuir a transmissão do vírus. Agora, foi um estudo. Né? Então, em ciência, a gente sabe que um estudo não quer dizer nada. Um estudo abre uma porta. Né? E agora a gente espera que novos estudos venham para corroborar essa informação. Mas qual que é a grande vantagem? É que o xilitol, ele é 100% seguro. Como eu falei, ele é um adoçante, ele é um açúcar. Então, ele é zero efeito colateral. Não tem a menor chance dele causar nenhum efeito colateral. Ele é 100% seguro para criança, para adulto, para idoso, para gestante. Então, é diferente de outras medicações que a gente ouve por aí, que as pessoas estão, será que funciona, será que não funciona? Não vamos nem entrar nesse debate, mas que existem efeitos colaterais possíveis. Sim. O xilitol não, é zero de efeito colateral. Ele funciona contra a Covid? Existem 2 estudos dizendo que sim, mas isso é um consenso? Ainda não. Perfeito. Né? Mas não faz mal. Então, é uma coisa que, de repente, pode ser tentada. E aí vamos pensar o seguinte, você falou do xilitol em várias questões. Como é que eu, indivíduo, cidadã, posso fazer uso do xilitol, que você acabou de me dizer que não tem efeito colateral? Quando você falou não tem efeito colateral, o coração da jornalista que apresenta um programa na área de saúde, que ouve assim, não tem efeito colateral, eu falo, meu Deus, como assim? Até alface tem efeito colateral demais. E aí você está me dizendo que o xilitol não tem. Eu queria entender. Então, mas legal que você falou isso. Então, demais, sim. Então, acima de 60 gramas por dia, o que acontece? Como ele é um carboidrato, acima de 60 gramas por dia, você pode ter um pouco de efeito laxativo. Então, ele pode soltar um pouco o intestino. Legal. Tá? Pronto. Mas o xilitol, para prevenção da infecção respiratória, a gente está falando de usar ele no nariz. Usar soro fisiológico com xilitol no nariz. Então, assim, se você chegar na concentração de 60 gramas por dia, você teria que usar 10 litros de xilitol no nariz, ou seja, nunca vai acontecer. Mas bom que você ressaltou, é isso. Até água em excesso dá efeito colateral. Minha nutricionista diz que tem que beber 2 litros, mas ela me ensinou que a partir de 5 faz mal à saúde. E aí eu já falei isso aqui e as pessoas falam assim, impossível. Não, é verdade. 2 litros de água é super legal, mais de 5 vai levar embora os sais minerais que tem que ficar dentro de mim. Ela só fala Você isso. Sabe que não chego aos 2 litros de água nunca, porque eu acho água horroroso, não tem gosto. Mas assim, tem que tomar 2 litros de água e não pode chegar a 5, até a água em exagero. E às vezes a gente precisa pontuar essa demanda aparentemente esdrúxula, mas que a gente precisa ressaltar. Né? Que assim, não tem efeito colateral. Nossa, vai fazer bem, não pode. Tem limite. Isso. A gente tem alguns casos de maratonistas, né, que morreram depois da prova por excesso de água. Por quê? Porque eles suavam muito. Você suando, você perde sais minerais e água, né? E só tomavam água. Então, eles ficaram muito diluídos, né? Ou seja, principalmente hiponatremia, que é a perda de sódio. E isso causa uma alteração cardíaca, principalmente, e a pessoa morreu por água, por tomar muita água. Né? Por isso, então, isso todo o sentido que você está falando. Atividades físicas, em via de regra, tem um montão de gente que não sabe, toma isotônico, porque não é só a água em si, tem mais um montão de coisinhas juntos. Mas vamos voltar para o xilitol. Vamos voltar. Vamos voltar para o xilitol. Estou adorando conversar com o senhor, mas o tempo é um drama para quem é jornalista na TV. O xilitol, como uma possibilidade de diminuir a carga viral e dar um suporte nesse momento que a gente está morrendo de medo ainda. E eu me incluo porque eu não entro no supermercado nem morta, eu volto no supermercado. Como é que eu posso utilizar o xilitol no meu dia a dia de forma em parcimônia, né, assim, numa quantidade adequada, e que ela, de acordo com os estudos, pode me ajudar?
Legal. Então, assim, uma das coisas que a gente usa como prevenção de infecções respiratórias, em geral, que a gente sempre recomendou e que existe evidência científica que diminui a chance de você pegar uma infecção viral respiratória, é lavar o nariz com soro fisiológico. Tá? Então, a limpeza do nariz com soro fisiológico, ela sempre deve ser recomendada. É igual escovar o dente, deveria ser uma coisa que todo mundo faz no dia a dia, tá? Porque isso diminui a chance de você pegar uma infecção respiratória. Então, para a COVID, lavar o nariz com soro já vai ajudar a diminuir um pouquinho a sua chance de pegar. Quantas vezes por dia? Não tem um número certo. Eu recomendo para os meus pacientes 3 vezes por dia. Eu falo, ó, se você for escovar o dente, lava o nariz também. Com o soro fisiológico daquele que a gente compra normal, de 500 ml, que pode ficar do lado da pasta de dente, no banheiro? Pode ser qualquer um, tá? Qualquer soro fisiológico. Você pode preparar em casa água e sal, uma água filtrada com sal. Você pode comprar o de 500, você pode comprar as formulações comerciais que são disponíveis aí hoje. Tanto faz. Okay. Só que ele tem que ser guardado, né? Não dá para você deixar do lado do banheiro um mês, né? É a mesma coisa que uma garrafinha de água. Você vai ficar mais que 2 dias, põe na geladeira. Ah, né? ok. Então, na geladeira. Tá? Legal. Não é igual a pasta de dente. Exatamente. Porque ela não tem o conservante. Já que você vai lavar o seu nariz com soro fisiológico, você põe xilitol dentro do soro fisiológico. E como é a ideia é mais ou menos essa. Dentro do soro fisiológico? Você pode também fazer esse esquema, vamos dizer, manipulado caseiro. Você compra xilitol e mistura. Mas existe hoje soluções salinas já com xilitol. Então, você já pode comprar essa solução do soro com o xilitol. Então, a ideia é essa. Recomenda-se sempre lavar o nariz todo dia. Isso aí a gente sempre pede para fazer. Já que vai lavar o nariz, quer aproveitar e pôr o xilitol junto para ganhar mais um pouquinho de segurança? Pode tentar. Não vai fazer mal. Não é 100% garantido que vai melhorar, porque esses estudos ainda estão em andamento. Sim. Mas aparentemente vai ter um benefício. E aí, se o nosso telespectador adquirir numa farmácia uma solução de soro fisiológico com xilitol e ele decidir lavar o nariz 3 vezes por dia, isso não vai fazer mal nenhum para ele. 0. Como eu te falei, só vai fazer mal se ele engolir mais que 60 gramas por dia. Perfeito. Quando a gente lava o nariz, você não engole, né? Você lava o nariz e assoa de volta. Então, ele não está engolindo nada, na verdade. Então, não tem como. Maravilha. Doutor Fabrício, muitíssimo agradecido por ter sido extremamente didático comigo, para poder explicar para o nosso telespectador uma possibilidade simples para unir a todos os outros protocolos de segurança que a gente está tendo nesse momento de pandemia para melhorar a qualidade de vida de todos nós cidadãos. Foi um prazer conversar com o senhor. Prazer foi meu, um abraço a todos. Obrigada de verdade. Ó, você fica comigo que eu volto rapidinho. Quer praticidade e rapidez na hora de preparar as refeições? A Processados Taquaril faz o trabalho árduo e você se alimenta da forma certa. Selecionamos, descascamos, higienizamos, embalamos e entregamos. Deixe de lado o desperdício com cascas e alimentos inapropriados para consumo após a aquisição. Todas as semanas, frutas, verduras e legumes fresquinhos para você montar seu cardápio. Invista na sua qualidade de vida. Venha para Processados Taquaril. Quer saborear um lanche delicioso de verdade? Vem para o Shopping Sucos. Só aqui você tem mais de 30 anos de experiência em alimentação, matéria-prima de alta qualidade, variedade para todos os gostos e atendimento acolhedor. Escolha um dos trios, aproveite o maior cardápio de sucos naturais da cidade ou deguste o tradicional pão pizza. De segunda a sábado, das 8 às 20 horas, em 3 endereços para você. Shopping Sucos. Nada mais natural que lanchar aqui. Samóveis é sinônimo de tradição e qualidade. Aqui você encontra tudo para deixar o seu lar aconchegante, elegante e confortável. Armários, cabeceiras, camas, mesas, sofás e muito mais. Acompanhe as mídias sociais, participe dos feirões e aproveite as promoções. Pensou em móveis? Pensou em Samóveis.
desde 1972, mobiliando o seu lar. A verdadeira beleza está nos detalhes. E para transformar tudo o que há em você, conte com uma equipe especializada. No Salão Ilma Cabeleireira, você encontra o que precisa para ficar ainda mais deslumbrante. Cortes, escova, coloração, unha, maquiagem e muito mais. Venha nos conhecer, marque seu horário e saia transformada. Rua Paulo Barbosa, 105, loja 16. Ilma Cabeleireira, revelando a beleza que está dentro de você. É assim, é um estalar de dedo e o programa já acabou. Eu espero de verdade que você tenha apreciado os papos que eu consegui bater hoje, tanto com a Sônia como com o Fabrício. Eu espero que você entenda a importância do teste do pezinho e que comece a lavar seu nariz com xilitol. Afinal de contas, ele já está comprovado por 2 estudos que diminui a carga viral. Se você gostou desse programa, assiste a gente, segue a gente no @Comunicação Livre, no @TV Petrópolis e no @carlacoelho.jornalista. Obrigada e até a próxima semana. Tchau, tchau.